Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? É muito bom poder estarmos aqui juntos para podermos meditar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual que precisamos todos os dias para que a nossa fé possa se manter robusta, firmada no Senhor. Antes de nós adentrarmos no texto da palavra de Deus, eu quero convidá-lo para nós orarmos. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome, a ti nós rendemos todo louvor e adoração. Ó Deus, abençoe o teu servo, Senhor. Abençoe a tua palavra que será lida, Senhor. Abençoe, ó Deus, cada vida, Senhor, cada pessoa, Deus, que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, realize a boa obra em cada coração. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Estarei fazendo a leitura bíblica no livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Estaremos meditando sobre esse texto, sobre o tema Uma Vida nas Mãos de Deus. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que José é filho da promessa, porque José fazia parte da família do povo da nação de Deus. Logo, então, Deus tem um plano, um projeto, promessas sobre aquele povo. Meu amado, aqueles que também entregam as suas vidas para Jesus como Senhor e Salvador, também passam a ser filhos de Deus, povo de Deus, nação de Deus. Logo também há promessas de Deus na vida. Meu amado, o texto nos relata na história que José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José, filho de Jacó, foi vendido porque os seus irmãos o odiavam. Os seus irmãos não gostavam dele, porque o seu pai o amava muito. O seu pai fez para ele uma roupa especial, uma túnica. E o seu pai tinha muito carinho com ele. E José, ele tinha também um dom dado por Deus, porque ele interpretava sonhos. Então, aquilo deixava os seus irmãos furiosos. E não amavam, e pretendiam já dar fim à sua vida. Mas, meu amado, diz a história que um dia, amando seu pai, quando ele estava indo para ver os seus irmãos no campo, o que eles estavam lá fazendo, eles então pegaram José, jogaram José numa cova, depois o tiraram daquela cova e, vendo uma companhia de ismaelitas, o venderam como escravo. E José vai parar no Egito como escravo, longe do seu pai, longe da sua família, mas ali sob os cuidados de Deus. Meu amado, eu entendo que acontece em nossas vidas fatos que nós não sonhamos e não planejamos, como aconteceu no caso de José. Ele não sonhou com isso, ele não planejou com isso, mas isso aconteceu na vida dele. Precisamos entender e crer que Deus, o Deus que nós servimos, ele está no controle. E é por isso que nós precisamos estar sempre
confiante em Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus, Ele está com as suas mãos sobre as nossas vidas. O seu olhar está sobre nós, como diz o salmista, que o olhar de Deus está sobre os seus, os guardando, os protegendo, os livrando de todo o mal. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Ou seja, nada, mas nada mesmo, está fora do propósito de Deus ou fora do controle de Deus. Deus está no controle. E Deus estava cuidando da vida de José, porque José estava nos projetos, nos planos que Deus tinha para a vida dele e também para uma nação. Meu amado, o texto diz que José foi parar no Egito como escravo e lá ele foi vendido para Potifar, que era capitão da guarda de Faraó. E ali ele indo então agora como escravo trabalhar para Potifar. Potifar começou a prosperar, as coisas começaram a caminhar muito bem, e Potifar viu que José era uma pessoa especial, porque tudo que ele colocava a mão ia bem, prosperava, tanto que ele coloca José como mordomo, ou seja, aquele que está sob a responsabilidade de cuidar de todas as suas coisas. E o texto diz que ele prosperava porque Deus era com José, ou seja, José era especial, ele estava sob os cuidados de Deus. Deus era com José. Mas José era um moço bonito, um rapaz atraente, e a mulher de Potifar então quis ter um caso com José. Mas José, temente a Deus e o seu Senhor, não se entregou, e por isso ele foi parar, acusado injustamente, ele foi então parar na prisão de Faraó. Mas a Bíblia diz, meu amado, que Deus era com José na prisão. Então, meu amado, Deus estava ali cuidando de José, sustentando José, sendo com ele. E o que me chama a atenção, meu amado, é que em toda essa trajetória, nesses anos de luta, de sofrimento de José ali, longe da sua família, do seu pai, da sua mãe, vivendo como escravo, ele permanece perseverante com Deus, crendo em Deus, sabendo que sobre a sua vida repousa promessas de Deus, que com certeza, muitas das vezes, ele ouviu da boca do seu pai, daquilo que seu pai ouviu lá, também dos seus pais. Meu amado, precisamos aprender que as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus está conosco em todos os momentos da vida. Todos os momentos da vida. Jesus prometeu e ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele prometeu, então seja qual for o momento que possamos passar ou estar passando, vivenciando, nós precisamos estar confiantes em Deus, possamos estar vivendo na dependência de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas acham que Deus só está com elas quando tudo vai bem, está tudo caminhando bem, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, oh, Deus está comigo. Mas quando tudo não está bem, quando tudo não está caminhando bem, quando as coisas não estão indo bem, muitas pessoas entendem que às vezes Deus as deixou, as abandonou, que não está olhando por elas. E aqui eu aprendo com esse texto, meu irmão, que Deus, Ele está conosco, independente das situações do momento que possamos estar passando ou vir a passar. Precisamos estar perseverantes com o Senhor. Precisamos parar, pensar e refletir sobre a nossa vida, porque, meus amados, a nossa vida está engrandecendo o nome do Senhor. A nossa vida está honrando o nome do Senhor. As pessoas, quando olham para nós, elas estão vendo em nós o agir de Deus, porque José estava ali como escravo, mas
eles estavam vendo Deus na vida de José. Estavam vendo. Então, meus amados, as pessoas que estavam próximas a José sentiam que José era especial, porque José era um homem de Deus. José era servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Deus quer que cada um de nós exaltemos o seu nome. E nós exaltemos o nome de Deus, meus amados, é quando perseveramos na palavra, na presença do Senhor, independente da situação que possamos estar passando ou vir a passar, mas que nós permanecemos firmes em Deus, que não retrocedemos, que não olhamos para trás, que não olhamos para os lados, mas que olhamos para Jesus e caminhamos sob os cuidados e a dependência de Deus. As pessoas estavam olhando para José e vendo, esse homem é especial, porque ele é um homem de Deus. Então, meus amados, Deus quer que cada um de nós exaltemos e glorifiquemos o seu nome. Muitas vezes isso vai acontecer não nos melhores momentos da vida. Nós vemos aqui que José está num momento difícil, como escravo, na adversidade. O que se esperava de um escravo? O que um escravo poderia dar? Mas as pessoas ali ao redor de José, e o texto diz que Deus era com ele. Mesmo lá na prisão, ele ficou com a responsabilidade de cuidar dos presos. Então, meus amados, mas diz a palavra de Deus que chegou o momento de Deus o tirar da prisão depois de anos, como escravo, como preso, injustamente. Ali haviam duas pessoas presas, o copeiro e o padeiro. E eles tiveram um sonho. E José interpretou os sonhos dele. E foi conforme José havia interpretado, assim sucedeu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou a servir o rei, assim como José havia os dito sobre os seus sonhos. E José disse para aquele copeiro, lembra de mim lá com o rei, que eu estou aqui injustamente. Fala para o rei, porque você tem acesso ao rei. Mas a Bíblia diz que aquele homem voltou a servir o rei, esqueceu de José, até que Faraó sonhou. E Faraó teve um sonho. E ele chamou todos os sábios, os entendidos, mas nenhum deles puderam interpretar o sonho de Faraó. Não satisfazia Faraó. Então aí aquele copeiro lembrou, olha, existe alguém que está preso, que interpretou o meu sonho, deu certo, foi da forma que ele falou. No mesmo momento, o Faraó manda tirar José da prisão. E ali eu creio, meu irmão, que a vida de José dali para frente já começou a mudar. Já deram um banho em José, já apararam os seus cabelos, sua barba, já colocaram uma roupa decente em José, e ele foi trazido à presença do rei. E diante da presença do rei, ele interpreta o sonho do rei, e ainda aconselha o rei, que o rei deveria escolher pessoas entendidas, sábias, para que pudesse estar trabalhando no reinado, porque durante 7 anos a terra iria produzir muito, mas viria um período de fome, de escassez, que durante 7 anos a terra não ia produzir nada, de acordo com o sonho que Faraó teve. Naquele mesmo momento, Faraó tirou seu anel do dedo, colocou no dedo de José e diz, olha, agora ele só é menor do que eu no trono. Naquele momento, José estava se tornando governador do Egito, com a tremenda responsabilidade de poder cuidar, trabalhar ali, e assim José o fez. Durante os 7 anos, ele se ajuntou tudo que pôde, recolheu tudo que pôde guardar, porque diz a palavra de Deus que passados 7 anos de fartura, vieram 7 anos em que a terra não produziu e que houve fome em toda a terra. Mas lá no Egito tinha alimento. Glória a Deus. Por quê?
Porque lá tinha um homem sob os cuidados de Deus. Porque lá tinha um homem que estava sendo conduzido por Deus, guiado por Deus, direcionado por Deus, que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Então, meus amados, Deus estava preparando José. E para isso ele passou por anos de adversidade. Perseverante em Deus, confiante em Deus, porque Deus tinha um plano, um projeto na vida de José. José jamais havia sonhado que ele seria um governador do Egito. Mas Deus o levou lá para ser bênção, porque no tempo da adversidade, ele perseverou com Deus. Então eu quero dizer, meu amado, aqui, que é preciso que nós perseveremos com Deus. Em todo o tempo, sejam momentos bons, sejam momentos adversos, persevere com Deus. Não estou entendendo por que tanta coisa ruim, não estou entendendo por que estou passando por isso, não estou entendendo por que estou sofrendo assim, não estou entendendo por que está acontecendo alguma coisa. Meu amado, confie em Deus, dependa de Deus, seja guiado por Deus, porque Deus tem planos e projetos na vida de cada um de nós. José, meu amado, abençoou aquele povo que não morreu de fome, não só o povo do Egito, mas também o seu povo, a sua família, os seus irmãos que o venderam como escravo. Todos puderam viver, e mais ainda, a família de José foi trazida para o Egito e Faraó deu as melhores terras para eles. A fama de José percorreu por toda a região, e o nome de Deus foi glorificado, foi louvado através da vida de José. Então, meu amado, é mais importante de tudo isso, todos puderam conhecer o Deus de Israel. Deus quer se fazer conhecido através da minha vida, da sua vida, meu irmão. Deus quer se fazer. A nossa vida precisa glorificar a Deus. Então, nós precisamos estar todo o tempo na dependência de Deus. A família, as pessoas serão abençoadas através das nossas vidas. Aonde você trabalha, aonde você estuda, as pessoas que estão ao seu redor, a sua família serão abençoadas através da sua vida. Muitas vezes as pessoas questionam a Deus, né? Muitas vezes as pessoas ficam questionando. Por que isso? Por que aquilo? Por que estou passando por isso? Meu amado, nós precisamos, como José, perseverar. Quantas pessoas que abandonam Deus? Quantas pessoas que se afastam de Deus? Quantas pessoas se distanciam de Deus? O próprio Jesus, ele diz para nós, neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Então nós precisamos perseverar junto com Deus, firme na palavra de Deus, perseverantes com o Senhor. Precisamos, meus irmãos, entender que Deus tem objetivos para realizar através da nossa vida, como Deus realizou através da vida de José. José marcou a sua geração, o seu tempo, mas o tempo dele passou. Hoje é a nossa geração, hoje é o nosso tempo, hoje é o momento que nós estamos vivendo, e nós precisamos marcar essa geração como homem de Deus, como você como mulher de Deus, você como jovem de Deus, como adulto de Deus, como ancião de Deus. Não há idade, mas todo tempo é tempo de ser pessoa de Deus, marcar essa geração para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado para todos sempre. Por isso, meu amado, eu quero dizer que você é especial para Deus. Assim como José é especial para Deus, que Deus ele nos ama. E Ele tem propósitos especiais para a nossa vida, porque Deus deseja que nós sejamos bênção e sejamos também bênçãos aonde nós estamos, na vida dos nossos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor. Deus deseja isso. Deus conta conosco para que Ele seja exaltado, engrandecido, mesmo que seja preciso passar pela adversidade, passar pelas lutas, mas passar com o Senhor, caminhando com o Senhor, porque a vitória virá. Porque a vitória no Senhor é certa.
porque é o Senhor que nos dá a vitória. José então chegou a lugares que ele não imaginava, mas ele sabia que Deus estava no controle. José não sonhou e não planejou passar por aquela adversidade toda que ele passou, mas ele passou perseverante em Deus. José também não imaginou ser governador do Egito, mas Deus o levou para lá. E ele foi um homem de Deus, foi bênção de Deus. E todo o Egito e muitos povos, como a família dele, puderam ser abençoados e não morreram de fome, porque no Egito tinha alimento, porque lá tinha um homem de Deus. Então, meu amado, talvez você possa estar passando ou passará por situações parecidas. Não pense que Deus desistiu de você, que Deus deixou você. Não, talvez neste momento você está ouvindo essa mensagem, as coisas não estão muito boas. Meu amado, continue perseverando com o Senhor, continue amando ao Senhor, continue consagrando sua vida a Deus e deixe Deus guiar, porque a adversidade ela passa, o deserto passa, a tempestade passa e a vitória vem em nome de Jesus, porque Deus é fiel, porque Deus cuida dos seus, porque Deus tem planos maravilhosos, especiais para os seus. Então, meu amado, não desista, continue caminhando com o Senhor. A Bíblia diz, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi uma promessa de Jesus para nós. E nós vamos tomar posse dessa promessa, de saber que o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, os seus olhos estão sobre os seus. E o salmista ainda diz mais, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal. Meu amado, nós somos guardados e protegidos como a menina dos olhos, porque somos especiais para Deus. Então eu quero dizer para você, você é especial para Deus. A sua família é especial para Deus, toda pessoa é especial para Deus. O inimigo é que se levanta muitas das vezes e vem, e a Bíblia diz que o papel dele é matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então permita, meu amado irmão, minha irmã, amigo, permita que Deus conduza a história da sua vida. Permita que Deus esteja no centro da sua vida. Permita que Deus esteja na condução da sua vida. Não viva essa vida sem Deus, ou distante de Deus, ou longe de Deus. Mas viva ela sob a proteção, sob a direção do Espírito Santo de Deus, porque, olha, pode ter certeza, o nome de Deus será glorificado e exaltado através da sua vida, e a sua vida será uma bênção. Uma bênção, aonde você mora, na cidade que você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você quer que esteja. Assim como José, aonde ele estava era bênção, abençoava a vida das pessoas, assim também será as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe poderosamente assim a sua vida, e eu quero neste momento convidá-los para nós orarmos ao Senhor, agradecermos a Deus pela vida que Deus nos deu, e pedirmos a Deus que Ele conduza, que Ele direcione nossas vidas no poder do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos bênçãos nas mãos de Deus. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida, Senhor, que foi anunciada, ó Deus. Ó Deus, nós te louvamos por cada vida, Senhor, que, ó Deus, ouviu a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo, Senhor, esteja realizando, completando a boa obra em cada coração, ó Deus. Oh Deus, tome em tuas mãos, Senhor, porque cada vida é muito especial para o Senhor, e o Senhor deseja que nós, ó Deus, marquemos esse nosso tempo, ó Deus, sendo bênçãos nas mãos do Senhor, para que o teu nome cresça, para que o teu nome seja exaltado, ó Deus, e assim também a bênção virá sobre nós, sobre as nossas famílias, ó Deus, e aqueles que estiverem também ao nosso redor, ó Deus, assim nós oramos ao Senhor, e pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada vida, cada pessoa,
Ó Deus, abençoe também a nossa nação. Abençoe também, ó Deus, as nossas autoridades, Senhor. Ó Deus, tome em tuas mãos. Seja, ó Deus, com cada um, Senhor, nesse dia que o Senhor, ó Deus, nos concede. Ó Deus, esteja assim nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembrando a você que nós estamos aqui todos os dias com o Devocional Bíblico às 19h30. Aos domingos, 9 horas da manhã, teremos o culto dominical matutino, ao vivo, sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais, e também às 18 horas, também o culto dominical vespertino, sendo transmitido pelas redes sociais, pelo YouTube e Facebook. Que Deus possa estar abençoando aí poderosamente a sua vida. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque você não vai perder nenhuma programação, né? Dê o seu like aí e compartilhe, para que a palavra de Deus, as boas novas de salvação, ela possa chegar a muitos corações. Que Deus os abençoe.